Fala investidores e investidoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero passar uma recomendação para cada um de vocês que está interessado em aprender mais sobre dinheiro, aprender mais sobre desenvolvimento pessoal e entender mais sobre como que os ricos pensam. É um livro que com certeza alguém já deve ter te recomendado, que é Os Segredos da Mente Milionária, escrito pelo T. Harv Eker, mas aqui eu quero realmente me aprofundar um pouquinho mais no livro, não só explicar para vocês um pouco de como que é a estrutura desse livro, como que ele foi escrito, mas também trazer para vocês alguns dos princípios que estão nesse livro que eu concordo e outros que eu discordo que estão nesse livro, porque também as coisas não são tão preto no branco, né? Não é tudo que está escrito aqui que eu particularmente concordo, mas isso não faz com que eu não ache um livro muito bom de se ler e que traz ensinamentos muito valiosos. Então fica comigo até o final do vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, vamos lá, começando pelo princípio, como que esse livro é dividido? O livro basicamente ele é dividido em duas partes, onde a primeira parte vai ser focada em falar um pouco sobre o termostato financeiro, o seu modelo de dinheiro. O que seria isso? Aqui no Brasil, o termostato não é um negócio muito comum. Eu particularmente nunca vi um, porque deve ter isso só em casa de gente muito rica, que basicamente é um equipamento que tem na casa, onde você consegue regular a temperatura que vai ficar dentro da casa. Então, se você mora na Sibéria, se você mora na Rússia, você tem um termostato, com certeza é um negócio muito útil que vai te ajudar para você não morrer congelado, mas aqui no Brasil não é algo tão comum. E o que seria o termostato financeiro? Seria basicamente você, na sua mente, você está meio que programado para ganhar uma determinada quantia de dinheiro. Então você não consegue ganhar mais do que aquilo e você dificilmente vai ganhar menos do que aquilo anualmente. Então vamos supor que o meu termostato financeiro está programado para eu ganhar por ano 50 mil reais. Então significa que o ano passado provavelmente eu ganhei 50 mil reais, esse ano eu devo ganhar os mesmos 50 mil reais ou no máximo ter um reajuste desses 50 mil reais pela inflação e vai aumentar para, sei lá, 52, 53, mas o ganho real mesmo, o exponencial, dificilmente eu vou ter de um ano para o outro, porque basicamente o meu termostato financeiro está configurado para eu ganhar apenas 50 mil reais por ano. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa igual o Bill Gates, vamos pegar um exemplo brasileiro, né, para a gente ser um pouco mais patriota. Vamos pegar um exemplo do Silvio Santos. Imagina que o Silvio Santos aconteça algum BO lá, que ele perde toda a fortuna dele. Em quanto tempo você acha que ele demoraria para recuperar a fortuna dele? Você acha que ele ia ganhar no ano posterior e ter perdido toda a fortuna dele, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais? Eu particularmente acho isso muito difícil, porque na cabeça dele, o termostato dele está ajustado para ele ganhar por ano 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 100 milhões por ano. Então, ele dificilmente vai ficar satisfeito de ganhar apenas 50 mil reais, 100 mil reais. Então, basicamente, o termostato financeiro seria isso, e é um conceito muito legal que ele traz aqui no livro. E aí nós temos a segunda parte do livro, que são 16 princípios de riqueza que o autor estudou e entendeu que a maioria das pessoas ricas com quem ele conviveu e ele estudou tem essas características, tem esses hábitos e pensam dessa maneira. Basicamente, ele fala aqui no livro, né? São arquivos de riqueza. Seria basicamente o quê? Na sua cabeça, você tem umas gavetinhas onde cada gaveta vai ter uma etiqueta relacionada a um determinado assunto. E dentro dessa gaveta vai ter um conteúdo que faz você agir de alguma determinada forma quando aquele assunto é necessário. E aí ele observou que esses 16 princípios de riqueza aqui são mais comuns em pessoas que são ricas e bem-sucedidas com quem ele conviveu ou as pessoas que ele estudou. E aí eu quero ler para vocês aqui 2 princípios de riqueza que estão presentes aqui no livro. Não vou ler mais que isso porque eu não quero dar muito spoiler para vocês, que eu particularmente concordo, e 2 que eu discordo ou não concordo 100%, tá? Não vou falar que eu discordo 100% do negócio, que eu vou estar mentindo para vocês, mas que eu acho que pode ser um pouco diferente, não é tão preto no branco assim o negócio, beleza? Bom, primeiro que eu já quero comentar com vocês aqui que eu particularmente concordo muito, e já para iniciar, esse é o primeiro arquivo de riqueza que está presente no livro, que é o seguinte: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É exatamente isso. As pessoas de mentalidade pobre, que é como ele coloca aqui para as pessoas que não têm muito esse modelo de pensamento, elas basicamente reagem às coisas que vão acontecendo na vida delas. Elas não assumem o papel de
protagonista, de elas ir lá e determinar o que elas querem fazer. Elas basicamente vão fazer algo e as coisas vão acontecendo e elas vão reagindo àquelas coisas que vão acontecendo, mas não necessariamente mudando totalmente a rota ou estando totalmente satisfeita com a direção que elas estão indo. As coisas vão acontecendo e elas vão se adaptando e aceitando as coisas como elas são. Então, se a pessoa está, por exemplo, insatisfeita no trabalho que ela está e insatisfeita do ambiente do trabalho, ela está fazendo algo que ela não gosta e não está satisfeita com o salário, ela provavelmente não vai ter a coragem de ir lá e procurar um trabalho diferente ou mudar de área para experimentar fazer uma coisa diferente, porque ela tem o medo de que dê errado e ela vai perder aquilo que já é seguro para ela, que é onde ela está hoje, mesmo que insatisfeita. Então eu particularmente concordo bastante com esse arquivo de riqueza. Bom, outro arquivo de riqueza que eu quero comentar com vocês aqui, que eu concordo bastante, é o arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Isso daqui eu concordo muito porque eu tenho, 99% de certeza que se eu for num lugar muito movimentado, sei lá, o Brás aqui na cidade de São Paulo, uma 25 de março, e sair perguntando para as pessoas, você gostaria de ser rico? Você gostaria de ser rico? Você gostaria de ser rico? Eu acredito que a maioria dessas pessoas vão falar que sim, gostariam de ser ricas. Mas aí se eu faço uma segunda pergunta para elas, eu falo, tá bom, você gostaria de ser rico, mas qual o seu plano para se tornar rica? Como você planeja atingir a riqueza? Ou o que é riqueza para você? Eu acredito que essas pessoas, a maioria vai travar e não vai saber me responder, porque uma coisa é você ter a vontade por algo, outra coisa é você ter um planejamento e um caminho que você vai traçar para poder chegar naquilo. E as pessoas ricas, no livro ele passa esse conceito, elas têm muito um planejamento de como que vai atingir alguma determinada meta, algum determinado objetivo, e não é apenas algo abstrato que ela vai falar da boca para fora. Então eu concordo bastante com esse arquivo de riqueza aqui. Bom, agora um outro arquivo de riqueza que aí eu já não concordo tanto é o seguinte, o arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Eu acho assim, de acordo com a sua condição financeira, o status financeiro que você tem ali, a dimensão dos seus problemas muda muito. Uma pessoa que tem uma estabilidade financeira, até mesmo a independência financeira, dinheiro não é uma preocupação para ela, ela com certeza tem os seus problemas, mas os problemas dela vai estar muito mais vinculado com coisas que o dinheiro já não resolve. Enquanto que as pessoas pobres, a pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ela depende de ter a maioria dos seus problemas sendo solucionados por dinheiro. E às vezes ela tem o mesmo problema que a pessoa rica, seja um problema emocional, seja um problema de relacionamento, alguma coisa, só que ela não consegue dar o foco e a atenção para resolver esse problema que ela tem, porque o problema do financeiro é mais urgente, ela precisa correr para resolver aquilo ali. Você pagar 100 conto no botijão de gás, sendo que você ganha um salário mínimo, você tá pagando 10% do seu salário num botijão de gás, que é um negócio que é necessário para você fazer comida. Essa pessoa, ela tem como prioridade se alimentar para depois tentar resolver esses outros problemas que ela também tem, que são importantes, mas o problema imediato que ela precisa resolver, que tá ali na escala de prioridade dela, são os problemas ligados com a questão de, financeiro mesmo. Então eu acredito que esse princípio aqui não se encaixa tanto, eu entendo que o autor quis passar aqui, mas eu discordo em parte dele. Bom, outro arquivo de riqueza aqui que eu discordo em parte, tá? Mas esse daqui eu acredito que é assim, eu discordo dele na questão de, quando você tá começando a traçar ali uma trajetória para você se tornar uma pessoa melhor, se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, eu acredito que aos poucos você tem que ir aderindo mais esse arquivo de riqueza, mas no começo eu discordo desse arquivo de riqueza assim, no começo da trajetória de alguém que tá querendo crescer na vida, esse arquivo de riqueza em si eu discordo, mas eu acho que em algum momento específico da vida tem que seguir isso daqui, que é o seguinte, arquivo de riqueza número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu não acho que as pessoas de mentalidade pobre, elas buscam a companhia de indivíduos fracassados e não bem-sucedidos. Elas basicamente só têm a companhia dessas pessoas, porque você convive normalmente com pessoas que são semelhantes a você. Então, se você é uma pessoa que está começando a sua carreira profissional agora, você não vai ter como ter acesso a trocar ideia com o CEO. Não tem como você conversar com o CEO de uma empresa. Não tem como você se desenvolver e conversar com um cara que é o gerente de uma companhia
uma empresa aí que é multinacional, não tem como você ter esse acesso. Então, a gente normalmente fica limitado a ter convívio com as pessoas que são do nosso entorno. Só que aos poucos que você vai se desenvolvendo e vai crescendo profissionalmente e pessoalmente, você vai mudando o seu ambiente de acordo com o seu crescimento. Quanto mais dinheiro você vai ganhando, você possivelmente vai começar a frequentar lugares que são mais caros, que vai fazer com que você tenha a oportunidade de conhecer pessoas que tenham mais dinheiro e que possivelmente vão ter assuntos diferentes para você conversar com elas, e assim é meio que uma escadinha. Então, eu não acho que uma pessoa que está no começo da vida dela profissional e querendo crescer tenha que ter como prioridade isso daqui, mas ela tem que entender que ela precisa se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, para que lá na frente ela seja uma pessoa que seja interessante para as pessoas que são mais inteligentes e que tenham mais dinheiro com ela, porque se ela achar que ela vai ser uma esponja, que ela só precisa estar próximo de CEOs que vai conseguir absorver coisas, as próprias pessoas lá nesse ambiente não vão aceitar elas, porque o que essa pessoa vai estar contribuindo para ele, sabe? Ela precisa ter algo de valor para poder contribuir naquele ambiente, para que ela seja aceita naquele ambiente. Então por isso que eu acabo discordando em partes desse arquivo de riqueza aqui, beleza? Bom, mas essa é a minha recomendação sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Realmente é um livro assim bem curtinho, tá? Um livro com 200 páginas, então você consegue ler ele ali sentando e lendo ali 30 minutos por dia, você consegue ler ele em 3, 4 dias. É um livro bem simples, porém assim bem objetivo, e eu concordo com boa parte das coisas que estão aqui, por isso que eu queria passar essa recomendação de leitura para vocês, beleza? Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e tchau, tchau. Nos vemos no nosso próximo vídeo.